Olá, turma! Preparados para a nossa aula de arte? Eu sou a professora Ieda de Souza e a nossa turma é o 4º ano. Nosso assunto de hoje será materiais sonoros e instrumentos musicais. Desde os tempos mais remotos, o homem já utilizava materiais como pedras, ossos, madeiras, o nosso corpo ou voz para produzir sons. Atualmente, alguns desses materiais deram a origem a muitos instrumentos musicais. Classificação dos instrumentos. Aqui a gente pode observar que tem, aqui nesse que está com fundo rosa, de percussão, o de azul, fundo azul de cordas, o de fundo bege, né, de sopro, e o de fundo verde, elétricos. Voltando aqui para o rosa de percussão, nós temos o reco-reco, o chocalho, os tambores, bateria e piano. Piano por quê? Porque ele é um instrumento híbrido de percussão de cordas. Aqui o de cordas a gente tem o violão, o violino, o bandolim, o cavaquinho e a harpa. No de sopro, nós temos a flauta, a corneta, o clarinete, o aboé, o saxofone e o órgão. Nos eletrônicos, piano digital, sampleador, sintetizador, órgão elétrico, teremin. Então, turma, aqui, como a gente já está falando sobre música, lá no livro de vocês, na página 44, está escrito assim, lendo uma partitura musical. Na escrita musical, a partitura é o conjunto de pautas também chamadas de pentagramas. Quando o compositor cria uma música e uma composição musical, ele define um ritmo e organiza sequências de notas. Por isso, ele precisa saber a duração, altura, timbre e intensidade. Duração. Cada nota musical é representada por uma bolinha que se chama cabeça, desenhada no pentagrama. Para indicar a duração das notas, pode-se preencher a cabeça, desenhar uma haste ou um colchete. Durações comuns das notas musicais são semibreve, mínima, semimínima e colcheia. A altura é representada pela posição da nota nas linhas e nos espaços do pentagrama. Contamos essas linhas e esses espaços sempre de baixo para cima. Timbre. É preciso anotar no pentagrama, antes da clave, o instrumento ou o tipo de voz que se deve produzir. Intensidade. Para indicar qual é a intensidade das notas musicais em uma composição, é preciso usar as letras P minúsculo suave e F minúsculo forte em cima das notas. Agora que falamos os conceitos, né, de duração, altura, timbre e intensidade, nós vamos voltar mais um pouquinho, tá? Para ouvir a nota musical tocada em diferentes durações. Ouça as diferentes durações da nota Dó tocada ao piano. Semibreve. Mínima. Semínima. Colcheia. Você conseguiu perceber a diferença entre cada execução da nota Dó? Compartilhe suas impressões com o professor e os colegas. Agora, nós vamos ouvir o som da altura. Ouça as 7 notas musicais tocadas ao piano em clave de Sol.
Agora ouça as 7 notas musicais tocadas ao piano em clave de Fá. Você percebeu a diferença entre as notas musicais em cada uma das alturas? Compartilhe suas impressões com o professor e os colegas. Muito bem, turma. Agora nós vamos ouvir o timbre. Preste atenção ao timbre nos sons tocados em cada um dos diferentes instrumentos. Você saberia dizer qual foi o instrumento utilizado para tocar os sons em cada um dos exemplos? Converse com o professor e os colegas. Muito bem, turma. Agora nós vamos ouvir intensidade. Preste atenção à intensidade em cada um dos sons tocados ao piano. Dos exemplos que você ouviu, qual som foi tocado na intensidade suave? E qual som foi tocado na intensidade forte? Então, turma, para título de curiosidade, o P significa piano e o F significa fortíssimo. Eles vêm do italiano, suave e forte, tá? Então, no primeiro som dessa intensidade que a gente pôde ouvir, de modo mais assertivo, quem é que consegue identificar qual foi o som tocado? Se foi suave ou se foi forte? Bem, turma, o primeiro foi tocado com a intensidade suave e o segundo foi tocado com a intensidade forte. Então, agora nós vamos para a nossa atividade, que será o jogo da memória sonoro, com caixas de fósforo. Os materiais são 6 caixas de fósforos vazias, pequenas porções de grãos diferentes, como arroz, milho, grão de bico, lentilha, entre outros, fita adesiva e hidrocor. Primeiro passo. Com um familiar, primeiro você vai preparar as caixinhas para depois jogar. 2. Coloque a mesma quantidade de grãos em um par de caixinhas. No total serão 3 pares. De modo que, quando chacoalhadas, soem da mesma forma em cada par. Por exemplo, nas 2 caixinhas você vai colocar, digamos, grãos de milho. Nas outras 2, grãos de lentilha e na outras 2 grãos de feijão, digamos assim. O segundo passo, feche as caixinhas com fita adesiva colorida e hidrocor para decorá-las. Quarto passo, depois de prontas, misture as caixinhas e tente formar pares de sons. Ganha quem formar mais pares primeiro. Então, turma, assim que vocês estiverem preparando e jogando,
vocês podem estar registrando com uma foto e enviando para mim no meu privado, tá? Registre e envie. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau!